Eu fazia mestrado em Santa Catarina, havia me formado na Universidade Federal do Paraná. E ao terminar o curso, fazer o mestrado, e a última coisa que eu queria fazer na vida seria ser advogado, porque não imaginava nenhuma possibilidade de ser decente e advogado ao mesmo tempo. E por coincidência, em Santa Catarina, eu acabei conhecendo o Eded numa oportunidade. Ele perguntou se eu não queria vir trabalhar em Curitiba, no mês de junho de 1982. Já se vão 30 anos quase desse primeiro contato. Na oportunidade, estava terminando meu mestrado, na fase de elaboração final da dissertação de mestrado, com um convite para fazer doutorado em Louvain-la-Neuve, na Bélgica. E a possibilidade de trabalhar com o Edésio era um dilema, porque eu estava numa encruzilhada vital, se iria para seguir a carreira acadêmica ou se entraria com todas as minhas energias no movimento social. De mochila fiz uma viagem pelo Brasil inteiro, fui até Manaus, e para tentar definir o que eu queria da vida. E ao final desse período me decidi que eu queria mesmo me envolver no movimento social. E compareci ao escritório, acertei que começaria a trabalhar, e saindo do escritório fui no Frischmans e comprei 2 ternos, uma coisa que eles tinham, que era chamava-se enxoval. Camisa, gravata, cinto, sapato, comprei 2 enxovais desses para começar a advogar. E na época o escritório estava num momento também importante, que o Edésio estava para ser indicado candidato a governador pelo PT, bem no começo da fundação do PT, e seria se ausentado do escritório. E nesse momento é que eu fui convidado a ingressar no escritório. Depois disso, nos anos do final de 82, 83, 84 e até 85, quando ele foi candidato a prefeito, no escritório eu me dediquei junto com o Edésio, fazermos a assessoria ao movimento popular, às associações de moradores. Havia muitos conflitos, os bairros estavam totalmente abandonados, ditadura militar, prefeito Jaime Lerner, absolutamente autoritário, e naquela oportunidade havia um forte movimento social nos bairros. E a partir dos bairros nós organizávamos trabalhadores, fundamos associações de moradores, juntos organizando esses trabalhadores e trabalhadoras, e passamos a fazer o que nós chamávamos à época de giro sindical. A partir das associações de moradores, nós tentávamos articular chapas de oposição a sindicatos que estavam dominados por pelegos, muitos dos quais ainda interventores indicados pelo regime. Nessa oportunidade, nessa época, nós fizemos muitas manifestações de rua, atendemos muitos coletivos de trabalhadores e trabalhadoras, tivemos muito enfrentamento com polícia, com a repressão, e foi assim que eu pude optar pela advocacia. Logo no começo, eu percebi que sim, era possível ser advogado e decente ao mesmo tempo. E a partir daí nós nos definimos profissionalmente, eu e vários outros colegas que na mesma oportunidade estavam entrando no escritório, que era aquilo que a gente queria fazer na vida. A principal característica do escritório era a disciplina. Talvez isso possa parecer esquisito, passado quase 30 anos, mas nós tínhamos reuniões diárias às 7h30 da manhã para a definição das tarefas do dia, e às sextas-feiras inteiras, das 7h30 da manhã até meio-dia, nós fazíamos reunião do escritório para debater temas de interesse da sociedade, decidir divisão de tarefas burocráticas, quem faz o quê, quem faz audiência, etc., qual é o trabalho que tem para ser feito, e também tínhamos muito de formação política. Nesse momento que o Edésio, sempre, a cada dia, tinha uma citação diferente de Mao Tse Tung para nos contar, alguma historinha para nos contar do Mao Tse Tung, e também algumas histórias de resistência, onde nós fomos sendo forjados numa compreensão.
uma compreensão do que era o mundo, qual era o nosso papel nesse mundo, e sempre com o compromisso de transformação da sociedade. Essa era a característica. Possivelmente alguns outros colegas da época se lembrarão desses nossos compromissos às 7h30 da manhã, onde os atrasos não eram muito bem vistos. Então você tinha que estar sempre aceso nesse horário da manhã. Na mesma época, me lembro de uma conversa com o Edésio, que ele perguntou que eu era, como é que eu me sentia. Se eu me sentia já um advogado, porque eu tinha tido aquela dúvida. Eu disse, não, minha vida eu quero dedicar a isso, eu quero defender trabalhadores, essa é a minha opção vital. E ele diz assim, pois é, a característica desse nosso escritório é que nós somos primeiro socialistas, depois advogados. Então, nós somos socialistas e que estamos advogados e atuamos como operadores do direito para auxiliar os trabalhadores sem nunca substituí-los, porque a transformação da sociedade será obra dos próprios trabalhadores. Nós podemos auxiliar, organizar, articular, mas a transformação social sempre é um processo de mobilização dos próprios trabalhadores, que são os que sofrem de modo mais agudo as contradições do modo de produção capitalista. E essa era a nossa característica, portanto. Nós éramos primeiros socialistas, éramos militantes da transformação social e atuávamos dentro das nossas limitações como advogados e como assessores do movimento. Então essa era nosso compromisso. Para isso a gente se envolvia em todos os movimentos. Não havia movimento social em que não passasse pelo escritório. Desde movimentos de trabalhadores em busca de melhorias, que era assim que se mencionava na época, por exemplo, melhorias urbanas, até movimentos de reivindicação de reconhecimento, desde movimentos de gênero, muitos importantes, junto com a companheira Zélia, que sempre estava no movimento também, e movimentos de homossexuais, movimentos ecológicos, movimentos... Sempre que havia algum coletivo em busca de reconhecimento de direitos, nós atuávamos. Muito embora nosso foco fosse sempre defender trabalhadores. Jamais, desde que eu conheci o Edésio, eu defendi um empregador. Nunca na minha vida defendi nenhum empregador. Nunca pensei em fazer um concurso público. Nunca, porque nós fomos formados numa escola na escola capitaneada pelo Edésio, no sentido de que todas as nossas energias teriam que ser destinadas ao movimento. E trabalhamos muito. Trabalhávamos seguramente 14, 15 horas por dia. Todas as noites tínhamos reunião com algum coletivo. E no dia seguinte de manhã a gente reportava como é que foi a conversa, quem eram as pessoas, e fomos aprendendo a valorizar o povo brasileiro, valorizar a classe trabalhadora na sua capacidade de transformação. Então essa foi a escola que marcou toda uma geração. Todo o movimento social passava pelo escritório. Mesmo na fundação do partido, como o Partido dos Trabalhadores foi formado por vários coletivos, desde militantes ligados à Igreja Católica, muito inspirados pela teologia da libertação, pela filosofia da libertação, militantes que vinham da esquerda, clandestina ou não, pessoas que estavam voltando do exílio, que estavam vindo para se somar a essa luta de fundação do partido, profissionais liberais com consciência social, que também participavam disso, e o partido tinha diversas tendências. E tendência, por exemplo, como o PCBR, dos quais o Mauro Goulart e o Vitório Sorochuk, os expoentes. Grupos como o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, que Ivo Punhalone, Duarte Santos,
Arlete Rosa, que vinham dessa tradição. Militantes da esquerda da Igreja Católica, como Lafayette de Santos Neves, Gilberto Carvalho, e eram militantes de organizações que tinham reuniões à parte do partido. E nós, naquele momento, éramos vistos como o escritório, como se fôssemos um coletivo, um desses coletivos que estávamos atuando nessa estrutura partidária. Então, atuávamos no movimento social, no movimento partidário e no movimento sindical. E em todas essas frentes. Nem todos os integrantes do escritório eram vinculados ao PT na época, e muito embora houvesse diferenças, são normais, de trajetória, de biografia, etc., havia o compromisso com a transformação social. Todos tínhamos mesmo compromisso e mesma obsessão. Então era essa a nossa vida. Todos os finais de semana estávamos nos bairros e na nossa vida era dedicada integralmente a isso. O escritório tinha, além dessa inserção social, uma participação importante na justiça do trabalho. Cerca de 20% de todas as ações que tramitavam na justiça do trabalho eram patrocinadas por integrantes desse escritório, que foi o maior escritório de advocacia da sua época. E era um escritório, portanto, que nunca escondeu a sua opção de ser de esquerda, seus compromissos com a transformação social. Sempre éramos vistos assim. Era algo que singularizava o escritório na comparação com os demais advogados, mas sempre fomos muito respeitados pela Justiça do Trabalho, mesmo para os advogados empregadores e também para os magistrados, para os servidores da Justiça do Trabalho. Nós fomos muito bem vistos nisso. A trajetória, portanto, passa em 1985 com a eleição para prefeito das capitais, um pouco antes do movimento das diretas já, e chegamos em 1986, que aí foi um divisor do escritório, na medida em que 3 dos advogados foram candidatos a deputado estadual e o Edésio era candidato a deputado federal. E a Clair pelo PMDB, Luiz Salvador e eu como candidatos a deputado estadual. Foi a primeira vez que o PT elegeu alguém, um deputado estadual no Paraná, com a eleição do Pedro Tonelli. Então, vários candidatos compuseram a legenda mínima para que a soma desses votos obtidos pelo PT atingisse o quociente eleitoral que permitiu que tivéssemos um deputado estadual eleito naquela oportunidade. Terminadas as eleições, o escritório teve que tomar uma reestruturação. Quer dizer, o Luiz Salvador ficou afastado do escritório por 3 meses durante a campanha, eu também. Ao retorno disso, já tinha sido fundada a Central Única dos Trabalhadores, já havia muitos movimentos de oposição sindical, e no escritório se debateu, na época, qual seria a ênfase do próximo período. Se sentia que não era mais possível atuar em todas as frentes, movimento social, movimento partidário e o movimento sindical. E que, naquele momento, tudo aconselharia a que o escritório fizesse uma opção por um desses movimentos, ter uma advocacia vinculada a um desses movimentos. E aí havia proposições, todas válidas, todas corretas, proposições que valorizavam mais o movimento social, entendendo que ali estava a novidade. Os chamados novos movimentos sociais, que era como a sociologia tratava esses movimentos naquela oportunidade, diziam assim, aí está o novo, aí está a novidade. Outros entendiam que a novidade era o próprio PT, e que aí nós poderíamos construir um partido como alternativa de poder, efetivamente. Já sabia que teríamos a Assembleia Nacional Constituinte, já sabia que teríamos grandes possibilidades de fazer inserir na legislação brasileira avanços que decorriam da nova correlação de forças que se estabelecia e que alguns, com toda razão, também achavam que
partido era importante, que o PT era importante. E outros diziam que, pelas características do escritório, pela nossa inserção profissional e pelas necessidade que tinha de estruturar a Central Única dos Trabalhadores, o melhor era investirmos nas oposições sindicais e no fortalecimento da CUT. Desse debate todo, contra a minha vontade pessoal e de 3 outros colegas, se chegou a uma formulação que talvez o escritório estivesse muito grande e que a melhor solução seria a cisão do escritório, mantendo a afinidade operacional entre todos nós, mas com diferenciações, com especializações. Quer dizer, parte ficaria mais com o movimento social, parte ficaria mais com uma versão partidária e outra parte se dedicaria mais às atividades ligadas ao movimento sindical. Então era essa a decisão que tínhamos que tomar naquela oportunidade. Me lembro que para nós foi um choque. Quer dizer, para os 4 mais jovens que havíamos entrado em 82, Prudente Melo, Mário Miller de Oliveira, Miriam Gonçalves e eu, a cisão do escritório nos parecia uma tolice absoluta. E a nossa reação foi uma reação emocional, no sentido de que, por mais que estivéssemos o tempo inteiro na luta social, na porrada contra a ditadura, a nossa reação foi uma reação de orfandade. Então, a reação foi o choro. Nós choramos uma semana, e individual e coletivamente, tomamos muita cerveja, conversamos muito, mas chegamos à conclusão de que não podíamos impor. Nós éramos minoritários, 6 achavam importante a cisão, 4 não achavam importante a cisão, e fizemos isso. E aí fizemos uma conversa com o Edésio, inicialmente eu somente com ele, depois o Edésio com nós 4, e o Edésio disse, olha, a vida a gente não sabe o que vai acontecer. Esse talvez seja um momento importante, vocês já estão com uma integração social bastante grande, talvez seja bom para vocês, e eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que daqui a 2 anos estejamos todos juntos, pode ser que daqui a 2 anos eu vá perguntar se tem uma sala para mim lá no escritório de vocês, pode acontecer muita coisa na vida. E, enfim, como não havia alternativa, nós nos resignamos a essa posição, muito embora com a certeza, aquela certeza revolucionária que só a juventude permite, nós tínhamos a certeza que dentro de pouquíssimo tempo o Edésio iria trabalhar com a gente. E, inclusive, deixamos uma sala para ele. Quer dizer, quando imaginamos a disposição física do escritório, bom, então a sala do Edésio vai ser essa aqui, então só questão de esperar. Então, por enquanto, a gente vai ocupando, quando o Edésio vier, a sala dele é essa aqui. E, enfim, estamos esperando até hoje. Lamentavelmente, ele não vem ainda. Mas, ainda, no fundo, a gente tem esperança que um dia ele venha assim, saber onde é que é a minha sala e que ele venha trabalhar com a gente. De fato, nós não seríamos o que somos, eu não seria o que sou, eu não teria, minha vida teria sido totalmente diferente se não tivesse aquele encontro em Santa Catarina, que foi quando nós nos conhecemos. A presença do Edésio na minha vida é mais marcante do ponto de vista psicanalítico do que foi do meu pai. A presença dele, em termos de retidão de caráter, os valores que me foram passados, a postura frente à vida, eu devo tudo ao Edésio. Então, o Edésio é a referência eterna. Eterna no sentido de que ela foi constitutiva, instituinte do que eu sou hoje. Inclusive, do ponto de vista acadêmico, retardei o meu retorno à academia por longos anos, só fui voltar para fazer mestrado, doutorado, já aos 36, 38 anos, só voltei a ser professor
Fiz concurso na Federal quando já tinha 40 anos. Enfim, quando pude me tornar hoje no professor de Direito do Trabalho, que também é advogado, muito tempo depois, mas sem nunca perder as características que vieram de lá. De uma certa forma, eu repito um pouco aquilo que eu escutava todos os dias, 7h30 da manhã, que nós éramos primeiro militantes do socialismo e depois advogados. Então, essa característica que tinha naquele momento do escritório foi tão fundamental na minha vida que até hoje, cada vez que eu vou entrar numa sala de aula, que eu vou publicar um artigo, que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso assim, para que eu estou fazendo isso? Em que essa minha atividade como professor, como escritor, como acadêmico ou como advogado contribui para a transformação da sociedade? Então, se é algo que eu digo isso sem nenhuma tentativa de ser piegas, que tem essa dimensão dramática na nossa vida mesmo. Nós todos temos esse compromisso que é permanente. Em todos os momentos estamos assim. Mesmo hoje no escritório. Engraçado, passado todos esses tempos, agora estou me refletindo, e isso me ocorre exatamente agora, 29 anos depois, aqui dentro do escritório, os 3 fundadores desse escritório se dividiram nas suas atividades, de tal forma que um dos colegas, o Baú, se dedica mais ao movimento sindical, a Miriam continua sendo dirigente partidária, e eu na atividade acadêmica e na interlocução com movimentos sociais. Ou seja, repito, sem ter me percebido até esse momento que estou fazendo essa entrevista, aquilo que era o projeto constituído pelo EDES naquela oportunidade. Quer dizer, aquilo que nós não queríamos que tivesse acontecido, aquela diáspora de 1986, começo de 87, foi mantido até hoje. Ou seja, nós continuamos atuando nessas 3 fases. Lamentavelmente, sem a presença física do Edésio aqui para nos orientar o bom caminho e as boas práticas, mas é uma presença constante. O Edésio está em cada um de nós. Nesse sentido, é uma coisa, ele foi tão importante na nossa formação que nós estamos até hoje. Nós somos filhos do Edésio. Especificamente, eu colocaria o seguinte: os valores que eu tenho de solidariedade, de generosidade, infinitamente menor que a dele, mas de generosidade e de lealdade, foram transmitidos por aquela experiência que nós estamos falando do Edésio, mas que não é só do Edésio. Quer dizer, tem do Edésio, da Clair, do Cláudio, do Olímpio, do Luiz Salvador, do Geraldo Vaz. Então, daqueles 6 iniciantes daquele projeto, são valores que foram transmitidos pelos 6. Nesse momento, a efeméride é o Edésio, mas por isso estou nomeando em relação a ele. Então, esses valores foram transmitidos por isso. O compromisso com a transformação da sociedade é um compromisso vital com a transformação da sociedade, é isso. A terceira característica é que nós, eu lembro bem do Edésio falando isso, citando a tese 11 sobre Feuerbach, do velho Marx, dizia: os filósofos até hoje se preocuparam em interpretar o mundo, agora é hora de transformá-lo. Toda a nossa atividade sempre foi uma atividade intelectual. Nós não fomos nunca militantes da prática constante, somente da prática pela prática. Nós sempre teorizamos a nossa prática. E ao teorizar a prática, você pode teorizá-la para fazer um texto sociológico, para fazer um texto de natureza filosófica, ou para fazer uma petição inicial que vai ser dedicada ao juiz. Ou seja, em todo momento nós estamos fazendo um processo de crítica e autocrítica da nossa conduta. E esse processo, que é rico da crítica e da autocrítica permanente, foi por isso. Uma terceira característica poderia colocar como o compromisso com a democracia. Nós não votávamos as questões no escritório. Éramos 10 sócios e não votávamos. Nós sempre trabalhamos com o conceito de consenso permanente, consenso progressivo. Se alguém não estivesse convencido, adiava-se a decisão até que na outra
para propiciar conversas e convencimentos, até que na outra reunião se pudesse fazer. E esse compromisso com a democracia implica em que você não pode ser dogmático. Não adianta você achar que você está com a posição verdadeira. Você tem todo o direito de defender perante o coletivo o teu ponto de vista. Defende, usa todos os argumentos, mas se eles forem insuficientes para convencer o coletivo, não se muda o que está se fazendo. Então, esse compromisso permanente com a democracia é uma questão que é uma lição de vida. Em todas as minhas relações, eu sempre procuro estabelecer sempre isso. Quer dizer, na relação com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos, sempre no sentido de fazer o consenso progressivo. Aliás, prática que nós adotamos até hoje no escritório. Seria uma outra questão que é importante que vem daí. A seriedade sem ser carrancudo, ou seja, levar as coisas muito a sério, sem que essa seriedade signifique um mau humor permanente. Então, nós sempre isso também é uma outra coisa que vem do Edésio. Eu até hoje escuto as gargalhadas que ele dava na sala, eu trabalhava na mesma sala que ele, e aquelas gargalhadas que se tinha em todo momento, sempre levando a coisa com bom humor. E também, talvez pudesse colocar sem que a gente perceba, a gente envelhece. Então, na verdade, quando passados esses 29 anos desde o ingresso no escritório, a gente olha para trás e vê que muita coisa foi feita nesse período. E uma das coisas que espero ter aprendido também, com base no que tenho feito, transmitir esses mesmos valores, esses meus compromissos para os meus alunos. Os meus alunos, meus colegas de escritório, tentam fazer sempre em relação a isso. Nós continuamos sendo muito leais e seguindo as orientações políticas do Edésio no partido. Durante todo o tempo que eu fui dirigente partidário, no partido sempre segui basicamente a linha que o Edésio propunha. Por conta da vida, eu fui ser professor, o escritório foi se desenvolvendo, fui fazer meu doutorado, enfim, a vida vai afastando as pessoas, mas tivemos sempre em contato, sempre sabendo o que a gente estava fazendo, sempre sabendo o que ele estava fazendo. No último período, o tempo que ele está na Itaipu, coincide também, em certa medida, com nossa aproximação com o André, que, quando fazíamos as primeiras reuniões do PT na casa do Edésio, no Bom Retiro, era uma criança que ficava por ali, brincando em volta da reunião, e também, como tem um afeto, um carinho muito grande em relação ao André, sempre tivemos muito contato. Então, por conta do contato com o André, eu também ia sempre sabendo o que acontecia com o Edésio. Durante muito tempo, qualquer coisa que acontecia na alteração legislativa, alteração da jurisprudência, projeto de lei novo, o movimento sindical sempre convidava pessoas para serem palestrantes. E também, nesses momentos, coincidimos muitas vezes em eventos, seja de federação dos trabalhadores, seja da própria CUT, seja de sindicatos, seja no coletivo jurídico da CUT, sempre estivemos juntos nisso. Muito embora o grupo de sindicatos com os quais ele estava mais diretamente envolvido fosse diferente do que eu estava envolvido, nunca deixamos de estar muito próximos, e é bom da amizade, é isso, né? Você pode às vezes ficar 2 meses, 3 meses sem ver o amigo, e quando se encontra é como se tivesse visto ontem. Então, essa coisa do afeto, isso acontece nas relações familiares, não vê o tio faz muito tempo e encontra, sempre a impressão que viu ontem. Então, nós sempre mantivemos sempre muito contato. Agora, com certeza, se você me perguntar, gostaria de ter tido mais contato no período? Claro que sim. Claro que sim.
uma das coisas que eu me ressinto de não ter tido, da vida não ter permitido que a gente tivesse mais com contato mais a miúde. Mas isso também por conta do que o Edésio, até onde sei, continua o mesmo obsessivo de sempre, trabalhando 10, 12 horas por dia. E como eu não aprendi a fazer diferente, eu continuo também nesse mesmo pique. Então, essa vida vai fazendo com que a gente não tenha tido grandes possibilidades de nos encontrarmos. Mas mesmo aqui, há pouquíssimos dias, nos encontramos no café da livraria Guignone, o Edésio, como sempre, buscando algo novo para comprar, e eu também estava lá folheando, e tivemos uma conversa agradabilíssima. Sempre é um prazer quando eu